de cavalo é uma forma que muitas pessoas utilizam, seja para passeio, uma metodologia esportiva e muito mais. Muitos competem. Mas você sabia que o cavalo ele também é utilizado para tratamento? Isso mesmo, a ecoterapia. Muitas crianças autistas com síndrome de Down acabam utilizando o cavalo para ajudar. E você vai ver esse especial completo aqui no Conexão Vale TV. Vem comigo que eu vou te apresentar. A ecoterapia, ela surgiu, né, relatos na Primeira Guerra Mundial, né, e um coronel vendo seus soldados sequelados, né, e passou a utilizar o cavalo, né, e observou-se a melhora no sono, no intestino, passaram a ingerir mais líquido, né, e começou-se na Europa, né, ela já tem alguns anos, né, no Brasil, né, eu acho que ela está aí com seus 35 anos. Ela surgiu sim com síndrome de Down, né, mas por que o Down, né? O Down, ele anda em formato de pinguim, né, e o cavalo trabalha a marcha, né, melhora o tônus, né, o equilíbrio, a atenção, né, então surgiu com o Down. E os que meados de 90, o ator Gerson Brenner teve um acidente, né, um assalto onde ele ficou paraplégico, e ele passou a fazer ecoterapia na Fundação Selma, e a mídia levantou essa questão do benefícios do cavalo, né, então ela teve um estupim. E por último agora com criança autista, né, TOD, transtorno bipolar, hiperatividade, né. Mas por que o cavalo, né? Não um cachorro, não um gato, né? Uma galinha? Porque na verdade toda criança ela tem medo de qualquer animal. Do cavalo ela não tem medo, ela tem receio no primeiro momento, né? E nós inserimos o cavalo, né, como máquina terapêutica. Aí trabalhamos a atenção, concentração, a sensibilidade, né? Eles são bem sensíveis, né? A toque. Então o cavalo ele acaba criando um contexto todo no desenvolvimento, né? Hoje aqui dentro do projeto nós atendemos 150 crianças com característica autista, TOD, que eu acabei de falar, né, em parceria com o município, né. Elas ficam 2 horas dentro do projeto. Nessas 2 horas elas têm a culinária, onde elas preparam o próprio lanche delas, né, junto com a psicóloga e com o auxiliar. Ela vai para a culinária do cavalo, onde ela prepara o lanche do cavalo junto com os profissionais, depois lava, né, o que usou, né. Depois ela vai para a higiene do cavalo, ela vai pentear, escovar, dar banho em dias quentes, depois ela desce para cá, ao fundo, onde a pista, onde acontece a montaria, né? Então, assim, e nós inserimos o cavalo como espelho na vida diária deles. E assim, vem dando muito resultado, né? Começamos com a primeira parceria com 35 crianças, fomos para 65, hoje são 150 crianças e relatos que tem lista de espera. Então, o cavalo, ele é um animal muito fascinante. O cavalo ele nunca levou o homem à desonra. Nem um minuto sobre o dorso do cavalo é perdido. O nosso projeto tem o nome Galopando pela Manhã, em parceria com a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação. Vou apresentar para vocês hoje, né, esse módulo, que é um módulo que foi desenvolvido pelos mantenedores da ecoterapia, e esse módulo chama-se
higiene e aproximação do cavalo. Esse módulo, ele tem a finalidade de trabalhar com as crianças durante 30 minutos. E nesses 30 minutos, as crianças elas vão fazer a associação do corpo do cavalo com seu próprio corpo, trabalhando sim a higiene corporal, o asseio, né, e dando essa proximidade à realidade delas, né? Elas têm o próprio corpo e precisam conhecer a funcionalidade do corpo e fazer sua higiene. Nós temos como mediador aqui nesse módulo um pedagogo e um apoio, né, para ajudar e estrategiar esses atendimentos de forma eficaz. Nós iniciamos sempre com a escovação e nós utilizamos os 3 tipos de escova primeiro no cavalo, trabalhamos a higiene, né, do cavalo primeiro, depois nós penteamos as crinas e depois nós sempre trazemos para a realidade da criança um jogo que faça a associação com aquilo que nós já trabalhamos e a associação do próprio corpo dele. Hoje a pedagoga está trabalhando aqui as atividades que descrevem o corpo do cavalo, né? As partes do cavalo, trabalhando um jogo simbólico, e também já fez um trabalho realizado aqui, trabalhando também o corpo da criança. E aí eles fazem como se o cavalo fosse o próprio espelho deles. Esse é o nosso módulo da cozinha pedagógica. Ele é mediado pelas psicólogas, né? Agora no período da manhã, a psicóloga Juliana, e à tarde a psicóloga Vitória. E esse módulo, né, nesse módulo elas trouxeram uma roupagem nova, né, trazendo alimentos que são elaborados de forma mais natural possível, trabalhando essa questão, que é uma questão bem desafiadora em relação a oferecer alimentos para crianças que estão dentro do transtorno e que estão acostumados com um determinado tipo de alimento. Agora, para vocês verem, essa é uma raspadinha de melancia desenvolvida por elas e trazendo também, além dessa cozinha natural, além dos alimentos natural, trabalhando a questão da memória afetiva, trabalhando as questões do medo até, né? Muitas crianças hoje que estão dentro do transtorno têm medo dos aparelhos domésticos, liquidificador, às vezes processador, e elas trabalham bastante todas essas questões da cozinha. Esse é um módulo da alimentação do cavalo. Esse módulo ele é mediado por um pedagogo, né? E nesse módulo nós utilizamos a receita, né, do cavalo para que eles elaborem essas atividades. Então aqui nós trabalhamos a questão da responsabilidade, né, do cuidado, que da mesma forma que eles têm dentro de casa alguém que cuida, que prepara um alimento para eles de forma afetiva, então aqui a gente trabalha bastante essa questão da afetividade também, deles terem essa responsabilidade, né, e a afetividade por cuidar de um animal tão grande, né, que apesar de ser tão empoderado, não consegue ter essa autonomia de fazer o próprio alimento. Então a gente trabalha bastante isso. De forma pedagógica também nós trabalhamos com as receitas e apresentamos a eles todos os ingredientes, né, que fazem parte da alimentação do cavalo. Não são muitos, mas de forma bem criativa, as pedagogas e os apoios juntos criam receitas de forma muito dinâmicas e criativa para que eles possam oferecer para o cavalo e fazer desse módulo bem gostoso e bem criativo. Todos os nossos módulos, eles têm a duração de 30 minutos. Nós estamos há 20 anos, esse ano fez 20 anos, né, e através de um convite, né, um convite eu costumo até falar muito, que eu nem queria fazer, né, porque eu vivi o cavalo, mas de uma forma diferente. Eu vi o cavalo como um animal de trabalho, de tração, e eu tive a oportunidade, num convite, de fazer um curso em parceria com a Uni Santana, a Faculdade de São Paulo e a Cavalaria de São Paulo. E me encantei. E quando voltamos, né, estava eu e a Ana Cláudia, na época a gente namorava, hoje a gente é casado, e voltamos com essa vontade de se trazer uma ecoterapia, né? Ela já era da educação especial e começamos a procurar, e nesse caminho a gente encontrou com
com o seu Jorge, né? Jorge Léo Raposo Lopes, um americano que mora no Brasil, um apaixonado pelo cavalo, que tinha vontade de um projeto desse dentro da propriedade dele. Mas ele sabia da dificuldade, porque não era área dele, de profissionais. Então ele cedeu para a gente, né, o espaço e começamos a trabalhar. Assim, para se chegar nesses 20 anos foi muito difícil. Né? Foram tempos muito difíceis, né? Onde a gente não tinha apoio, né? Não tinha apoio do órgão, né? Do órgão, ninguém queria ver o nosso projeto, a gente mandava, ninguém queria saber do nosso projeto, e foram 12 anos, né? Foram 1 ano de treinamento na fazenda, né? Sem a gente ter nenhum praticante. Depois de 1 ano de treinamento, a gente trouxe uma palestra sobre ecoterapia e conseguimos um praticante que chama o Igor, né? Depois de 1 ano, né? O Igor hoje já está um moço. E aí, através do Igor, a gente foi, né? Mas era uma coisa assim, foi perseverança. Essa é a única pura verdade. Sabe? A gente sabia que estava no caminho certo, mas não sabia se ia chegar. Né? Então foi nitidamente perseverança ao longo desses anos, né? E eu me recordo que na época a avó do Igor, ela fazia uma doação para ele de R$5 por mês, né? Quando a gente criou a ecoterapia, não foi para poder ficar rico, não foi para poder ganhar dinheiro, foi para poder ajudar, né? Então hoje, assim, temos atendimento fora do município, onde as pessoas chegam, a gente que necessitam, precisam. Temos a parte de crianças que não pagam nada, voluntariados que não pagam nada, a gente faz, além de tudo, a gente faz essa parte social também, a gente, né, faz uma pesquisa, e quando chega a gente olha, que na verdade, né, eu costumo falar, não tem como, né, eu fechar os olhos para uma mãe que desce com um filho com uma deficiência, né, e jogando toda aquela esperança no cavalo, né? Eu não posso fazer isso, né? Então a gente tem aqueles que podem, mas assim, gente, frisando, hoje, né? Hoje uma ecoterapia, o custo dela é muito alto, né? Porque envolve muitos profissionais, né? E hoje, se a gente falar em custo de sessão de ecoterapia, hoje em São Paulo, é R$400 a sessão, né? E eu tenho família que doam R$100 mês, né? Então, assim, para poder, eu vou fazendo um montante, a gente faz uns eventos, faz uns café e outras coisas, fazemos pizza e a gente consegue fazer a coisa andar, né? Então hoje fora do município nós estamos de mais 30 crianças, são 180 crianças, né? Nós ficamos aqui hoje, né, mais centralizado, na rotatória do Alpacas Coringa, perto do Tenda, que é mais fácil falar. Se for lá no Facebook, tem na Cavalgar, Ecoterapia, no Instagram também tem lá nossa parte, acompanhar, né? E de repente aquele político, né, que tem recursos, né, que de repente não sabe, coloca lá, olha, vou mandar esse recurso para poder usar lá no tratamento das crianças, se vier, cara, a gente vai poder atender muito, né? Porque, infelizmente, né, o número de crianças, de pessoas com deficiências aumentou muito e vem se aumentando no dia a dia, né? Você viu que bacana essa matéria especial, a importância do animal para a criança com necessidade especial.